Bora começar mais uma aula sobre cálculo estequiométrico. O assunto de hoje é pureza dos reagentes e também rendimento das reações. Bom, vamos analisar esse problema. Nós temos 80 gramas de calcário, que apresenta grau de pureza de 90% em carbonato de cálcio, que estão reagindo com ácido sulfúrico segundo a equação química abaixo. Então, nós temos a equação carbonato de cálcio mais ácido sulfúrico produzindo sulfato de cálcio mais água mais CO2. Qual o volume de gás carbônico formado na CNTP na reação dada? Lembrando que CNTP indica um volume de 22,4 litros por mol de qualquer gás formado, certo? Bom, primeira coisa, analisar se a reação está balanceada. Então, um cálcio no reagente, um cálcio no produto, um enxofre, um carbono, nós temos 2 hidrogênios, 7 oxigênios, 4, 5, 7 oxigênios no produto. Então, reação balanceada. Nós temos uma reação 1 para 1, uma vez que eu vou relacionar o carbonato de cálcio com dióxido de carbono. Primeiro tratamento que eu vou ter que fazer no exercício. O exercício fala que nós temos 80 gramas de calcário. Bom, 80 gramas é o meu 100%. Porém, desses 80 gramas, apenas 90% é o meu carbonato de cálcio. Portanto, nós temos uma pureza equivalente a 72 gramas de CaCO3. Os outros 8 gramas se referem a impurezas, que não vão levar à formação do CO2. Então, nós temos 1 mol para 1 mol. O exercício trabalha com a relação massa-volume. Calculando a massa molar do carbonato de cálcio, nós temos 40 mais 12 mais 16 vezes 3, o que leva a uma quantidade em gramas de 100 gramas para, em 1 mol de CO2 na CNTP, nós temos 22,4 litros. Se eu tiver, então, uma reação onde eu tenho 72 gramas de carbonato de cálcio, qual o volume de CO2 obtido? X. Portanto, eu tenho 72 vezes 22,4 dividido por 100. Isso vai ser equivalente a 1.612,8 dividido por 100. Portanto, o volume de dióxido de carbono formado é de aproximadamente 16,13 litros. Correto? Bom, então esse foi o cálculo de pureza, um cálculo estequiométrico envolvendo pureza de reagente. Bom, nós temos aqui um segundo caso, no qual me diz o seguinte: o elemento fósforo não ocorre livre na natureza, sendo encontrado comumente como rocha fosfática. Essa rocha fosfática é constituída principalmente por fosfato de cálcio, que vai ser obtido através da redução com carbono em forno elétrico a 1500 graus Celsius, como representado a seguir. Calcule a energia na forma de calor. Então, aqui eu estou calculando a energia em kJ, necessária para um processamento de 500 kg de matéria-prima, contendo 80% do meu fosfato de cálcio. Mais uma vez, um problema estequiométrico envolvendo pureza dos reagentes. Eu sei que para cada
500 gramas, nós temos 100% da matéria-prima. Porém, apenas 80% se refere à massa do meu fosfato de cálcio. Portanto, nós temos uma massa equivalente a 400 kg de fosfato de cálcio. Bom, bora calcular. Nós temos a seguinte relação. Para cada 2 mols de fosfato de cálcio consumidos nessa reação, há uma absorção de 3,1 vezes 10 a terceira kJ. Só que eu não estou trabalhando com a relação mol, estou trabalhando com a relação massa. Então, nós temos que a massa molar do fosfato é de 310. Então, 2 mols vezes 310 gramas absorve 3,1 vezes 10 a terceira kJ. Se eu tenho 400 vezes 10 a terceira gramas, qual a quantidade de energia absorvida? X. Detalhe, eu tive que passar para gramas porque eu tenho gramas, quilojoule e grama. Então, eu não poderia deixar em quilograma porque não teria como fazer conversão dessa unidade. Então, aqui nós temos 2 vezes 310, 620, certo? Portanto, 400 vezes 3,1 vai ser equivalente a 1.240 vezes 10 a sexta. 10 a terceira vezes 10 a terceira somos expoentes, dividido por 620. 1.240 dividido por 620, isso equivale a 2 vezes 10 a sexta quilojoules de energia absorvida. Então aqui a gente teve um cálculo um pouquinho diferente. Envolveu pureza e envolveu quantidade de calor absorvida para que a reação pudesse acontecer. Trabalhando agora com rendimento das reações. De acordo com o exercício, 325 gramas de zinco metálico foram reagidos com hidróxido de sódio, suficiente para produzir a minha reação, certo? Porém, foram produzidos apenas 572 gramas de zincato de sódio, certo? Eu quero saber qual é o rendimento dessa reação. Então, a minha relação é entre o zinco e entre o zincato de sódio. Eu tenho 1 mol para 1 mol, a reação já está balanceada. Portanto, a cada 65 gramas, eu tenho quantos gramas de zincato de sódio formado? Bom, aqui eu estou utilizando a relação molar. Então, eu vou fazer 23 vezes 2, mais 65, mais 16 vezes 2. Isso vai ser equivalente a 143 gramas. Se eu estou reagindo 325 gramas de zinco, qual é a quantidade de produto que eu deveria obter, considerando que a reação apresenta um rendimento de 100%? De 65 para 325, eu estou multiplicando por 5. Portanto, de 143 para x, eu também devo multiplicar por 5. X será equivalente a 715 gramas do zincato de sódio. Só que, de acordo com o exercício, não foi produzida essa massa, foi produzido 572 gramas. Portanto, 715 seria obtido se a minha reação tivesse um rendimento de 100%. Como eu obtive 572 gramas, qual é o rendimento dessa reação? Bom, o rendimento vai ser equivalente a
57.200 dividido por 715. Esse rendimento equivale, portanto, a 80%. Mais um caso envolvendo rendimento das reações. Nós temos o seguinte: de acordo com a reação balanceada, a cada 1 mol de metanol, eu tenho a produção de 1 mol de formaldeído, certo? Bom, o exercício pede para que nós calculamos qual a massa de aldeído, desse formaldeído, obtida a partir de 3,2 kg de metanol. Novamente, vou ter que calcular as massas molares. Bom, eu tenho 12 mais 1 vezes 4 hidrogênios mais 16. Isso equivale a 32 gramas, que estão para 12 mais 1 vezes 2 mais 16, que equivale a 30 gramas. Se eu estou reagindo 3,2 kg, qual é a massa que eu espero obter? Bom, dividir por 10, certo? Também vou dividir 30 por 10. Então, se espera obter 3 kg de formaldeído. Porém, 3 kg seria se a reação apresentasse um rendimento de 100%. Conforme o exercício indicou, nós temos um rendimento de 90%. Portanto, qual é a massa obtida? Bom, 90% de 3 kg vai ser igual a 2,7 kg do formaldeído obtido. Bom, para ter sucesso nos cálculos estequiométricos, basta prestar atenção e interpretar bem o que o exercício pede. Certo? Bom, obrigado e até a próxima.